Vamos ler todo o capítulo 2 de Hebreus, talvez não possamos comentar todo ele, mas vamos ler todo o capítulo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E, outra vez, porei nele a minha confiança. E, outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. To see the setting of the chapter here before we go on and comment upon the content. Acho que é importante nós olharmos esse capítulo e entender ele antes de começar a comentar sobre esse capítulo. And to see the purpose of God in the writing of the epistle to the Hebrews. E ver o propósito de Deus em escrever uma carta aos Hebreus. Because we do believe that it was the Apostle Paul who was the instrument to indite this epistle. Porque nós cremos que foi o apóstolo Paulo um instrumento para colocar essa epístola, escrever essa epístola. But whoever it is the Word of God, of course. Mas qualquer que seja ele, nós sabemos que foi por obra de Deus, certamente. There are certain words which characterize the epistle to the Hebrews. Algumas palavras caracterizam essa epístola aos Hebreus. One is the word better. Uma delas é a palavra melhor. Another is the word eternal. E a outra palavra é a palavra eterno. So really we have in the epistle to the Hebrews a contrast. E de fato nós temos no livro de Hebreus um contraste to all that prevailed under Judaism.
para todos aqueles onde prevalecia o judaísmo. The apostle is bringing us onto Christian ground in the epistle of Hebrews. To the Hebrews. E o apóstolo está nos trazendo para o terreno cristão. The superiority of what we have now in Christ and his work. A superioridade do que nós temos agora em Cristo e no seu trabalho. To all that was that prevailed under Judaism. Tudo aquilo que prevaleceu sobre o judaísmo. Remember that Christianity is not an improvement upon Judaism. Lembrem-se de que cristianismo não é uma melhora do judaísmo. It is a complete contrast. Mas é antes um completo contraste. These shadows are now fulfilled in Christ. As sombras foram agora completadas em Cristo. And we have in Christianity the substance. Nós temos no cristianismo a substância. We have the person of Christ brought before us. Temos a pessoa de Cristo trazida diante de nós. And the perfection of his work. E a perfeição de sua obra. And his person. E a sua própria pessoa. And his high priestly capacity. E a sua capacidade de sumo sacerdote. And so these things are prominent in the book of Hebrews. E essas coisas são assim proeminentes no livro de Hebreus. Alas, in Christendom today, na cristandade hoje, they have gone back to Judaism. Eles voltaram ao judaísmo. They have a mixture of Judaism and Christianity. Fazem uma mistura entre cristianismo e judaísmo. But this is not God's mind. Mas isto não é a mente de Deus. We have something infinitely superior now in Christianity. Temos algo muito superior ao judaísmo agora no cristianismo. And so, in this epistle, in chapter 1, we have Christ as the Son of God, of course. E assim nós temos nesse livro, no capítulo 1, Deus como filho, Jesus como filho de Deus. His superiority to all to the angelic creation. Toda a superioridade do filho sobre a criação angelical. Christ is not a creature. Cristo não é uma criatura. And he never had a beginning. E ele nunca teve um começo. Where it speaks in Revelation of him as being the beginning of the creation of God, it refers to new creation. Quando fala-se em Apocalipse dele sendo o princípio de toda a criação de Deus, ele não foi criado, ele é o princípio da criação. So he never ceased to be God when he became a man. Ele nunca deixou de ser Deus quando se tornou um homem. And this is more prominent in the second chapter, his manhood. E é mais proeminente isso no capítulo 2, a sua humanidade. His place of exaltation now at God's right hand. A sua exaltação agora é mostrada. Because the Lord Jesus has returned to the Father. Porque o Senhor Jesus voltou ao Pai. In a different character than he came out. Num caráter diferente dele, do que ele veio. He returned as a glorified man. Ele retorna como um homem glorificado. Having accomplished the work of redemption. Com o trabalho a obra de redenção completa. And this is what the apostle brings before us in our chapter. E aqui é o que o apóstolo traz para nós nesse capítulo de Hebreus. Nós vemos Deus antigamente havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por filho. Eu falei por filho, apesar de que na nossa versão está escrito pelo filho. Deus falou antigamente, de muitas vezes e de muitas maneiras, por profetas, por intermédio de profetas. Hoje, nos últimos dias, ele fala não por um homem qualquer, mas por filho, por seu filho, seu único filho. E
Por isso o capítulo 2, versículo 1, inicia: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Porque não foi falada por profeta, não foi ministério de anjos, mas o ministério trazido por filho, o seu filho. Hebrews, I think it would help us to understand the epistle. Importante ver aqui em Hebreus, talvez isso nos ajude a entender a carta de Hebreus. If we see that the apostle is speaking to the Jewish people, Se nós vimos que o apóstolo aqui escreve aos cristãos judeus. Some were true believers, Alguns verdadeiros cristãos, but some were just professors. mas alguns eram apenas professos. And there was a veritable danger of these professors going back to Judaism. E havia um eminente perigo de esses professantes voltar ao judaísmo. This is contemplated in chapter 6 and in chapter 10. Isso nós podemos ver no capítulo 6 e no capítulo 10. I think that if we see this point, it will help us in the understanding of the epistle. Eu creio que se nós vermos esse ponto, isso nos ajudará a entender a epístola aos Hebreus. That the apostle has in view those who are only professors. Que o apóstolo tem em vista aqueles que são apenas professantes, Connected outwardly with Christianity. conectados com a cristandade, But with the danger of returning to that system. mas com o perigo de voltar a esse sistema. So returning to that system in Hebrews is apostasy. E voltar àquele antigo sistema em Hebreus é uma apostasia. If they had been enlightened by Christianity, Se eles forem iluminados pela cristandade and they turned their backs upon that truth, e eles viram as suas costas para essa verdade and go back to a system which God was going to destroy, e voltarem a um sistema o qual Deus está para destruir, that is apostasy. isso é apostasia. There is no remedy for it. Não há remédio para isso. Now, it's not the great apostasy in the sense in which we look upon it in the future. Isso não é a grande apostasia a qual nós podemos ver no futuro. We're not in the apostasy yet. Nós não estamos nessa grande apostasia ainda. But individuals in this epistle Mas indivíduos nessa epístola who turn their back upon Christ viram suas costas para Cristo. are looked upon as apostate. Como vemos, I look upon what? As apostate, São vistos como apóstatas, having rejected the truth. tendo rejeitado a verdade. And there's no repentance for them. E aí não há arrependimento para They're eles. not backsliders. Não há aqueles que caem. They are rejectors of Christ. Eles não são aqueles que caem, eles são aqueles que rejeitam a Cristo. So that is what is contemplated in the 6th chapter, which has been a difficulty to so many people. Isso é o que nós vemos no capítulo 6, que tem sido de muita dificuldade para muitos. And so this is what the apostle speaks of in our chapter, verse 1 and 2. E isso é o que o apóstolo nos fala nesse capítulo 2, versículos 1 e 2. He is contemplating these very ones who are going to return to that system. Ele está contemplando aqueles que estão para voltar ao velho sistema And turn their backs upon Christianity. e dar as costas para a cristandade. Now, we as believers in the Lord are not in that category. Agora, nós que somos
crentes no Senhor Jesus não estamos incluídos nessa categoria. We may backslide, Podemos tropeçar, and perhaps often we do, e frequentemente fazemos, but there's restoration. mas existe a restauração. But there's not restoration for those who turn their back upon Christianity. Mas não há restauração para aqueles que viram as costas para a cristandade ou cristianismo. There's a fearful looking for of judgment. Há apenas a expectativa de um terrível julgamento. O Evangelho de Mateus 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estamos vendo aqui pela morte do Senhor um fim a todo o sistema de adoração terrena. E esse véu que estava impedindo, por causa da justiça de Deus, nós vemos que ele foi rasgado. E Deus fez isso, porque ele foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou. Não foi o homem. Nós pegamos uma cortina, nós rasgamos de baixo para cima, nós pegamos por baixo. E aqui diz que de alto a baixo, Deus estava rompendo isso. E o que eles fizeram, os judeus, após isso? Eles foram lá e costuraram. Eles teceram outra vez o véu. E na nossa carta de Hebreus, nós estamos vendo agora o aviso solene que Deus certamente usou essa carta para retirar os cristãos de Jerusalém, porque Deus agora ia também julgar todo o sistema ali daquela cidade, que outrora foi o lugar de adoração na terra. Mas nem assim nós vemos que eles ouviram. Assim como aqui Deus havia rasgado o véu e eles teceram outra vez, com a advertência que Deus estava mandando, nem assim. Eles permaneceram ali em Jerusalém e sofreram as consequências. Então nós estamos vendo aqui que é Deus passando, né, uma coisa que outrora Ele mesmo havia instituído. Um versículo em Romanos, capítulo 11, versículo 9. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço. Aqui ele está referindo a Israel. Outrora foi a mesa do Senhor, de Jeová. Mas agora eles são conhecidos como a sua mesa. Então nós vemos que, apesar de Deus ter instituído todo aquele sistema, nós vemos que a prova, Deus agora está mostrando e abrindo e rasgando o véu e estabelecendo uma nova ordem de coisas superior, como nós estamos vendo na nossa carta de Hebreus, que Deus estava agora trazendo e colocando à parte todo esse sistema. E hoje, para nós, como cristãos, nós devemos considerar a palavra de Deus, discernir, ter ajuda, né, do Senhor, do Espírito Santo,
Porque nós podemos cair num grave erro de tomar coisas da própria palavra de Deus para perdermos aquilo que é nosso como cristão. E é o que estava vendo aqui nessa carta, né? Estavam perdendo por causa de coisas que Deus mesmo havia instituído, mas havia passado, havia uma nova ordem, que era o cristianismo. As our brother has mentioned, É importante vermos, como o nosso irmão mencionou, that these things, these ordinances were established by God. I think our brother mentioned this. que essas ordenanças foram estabelecidas por Deus, como o irmão tinha mencionado, But they became corrupted in the hands of man. mas se tornaram corrompidas pelas mãos dos homens. And now Christ has come to fulfill E agora Cristo veio para cumprir. the types and the shadows. He is the fulfillment. Ele veio para cumprir aquilo que era figura e sombras. Ele é o que completa tudo. As an illustration for the younger people, supposing I'm away from home, Aqui uma pequena ilustração para os mais jovens. Suponha que eu esteja em casa and I have a picture of my mother, eu esteja longe de casa e and I miss my mother. What do you say? but I can look upon that picture and I'm reminded of my mother. E eu tenho uma fotografia da minha mãe que pode fazer eu me lembrar dela. We'll turn it around. Suppose my mother is away from my home, I can look at the picture and I'm reminded of her. E como eu tenho uma fotografia dela, quando eu olho na fotografia, apesar dela estar longe daqui, eu me lembro dela ao ver a fotografia. But when my mother returns to the house, Mas quando a minha mãe retorna a essa casa, ou vem para perto de mim, I don't look upon the picture anymore. eu não vou precisar mais da fotografia. That would be an insult to my mother Isso seria até um insulto para minha mãe, because she is there present. porque ela está lá, presente ali. Well, this is the thought in the book of Hebrews. E esse é o pensamento que vemos no livro de Hebreus. We have the glorious fulfillment Nós temos o glorioso cumprimento of all those Old Testament figures de todas aquelas figuras do Antigo Testamento in the person of Christ. na pessoa de Cristo. Our brother has mentioned the veil, Agora o irmão mencionou o véu, and that beautiful veil, it shut God in and it shut man out. aquele maravilhoso véu mantinha Deus dentro e o homem fora. But we're told what the veil is in this epistle. Mas nessa mesma epístola nos é dito o que era esse véu. It is the flesh of Christ. Isso é a carne de Cristo, de Deus. The veil Jesus. was a picture of Christ in manhood. O véu era uma figura de Cristo na sua humanidade. The blue, the purple, the scarlet, the fine twined linen, the gold entwined, it was all a beautiful picture of the person, the manhood of Christ. O carmesim, o escarlate, o azul, o ouro entretecido nesse véu era uma figura da pessoa de Cristo. But was man reconciled through that perfect life down here? Mas o homem foi reconciliado por essa verdadeira vida aqui na Terra, Which displayed the heart of God? que expõe ou mostra o coração de Deus. Man would not be reconciled by the life of Christ. O homem não pode ser reconciliado pela vida de Cristo. And so, the veil, the person of Christ, it shut you and me out from heaven. Assim, o véu, que é a carne de Cristo, teve que ser rasgado de cima a baixo, Because his perfect life only condemns me. porque a sua vida perfeita apenas podia me condenar. My life is a contrast to the perfect life of Christ. Minha vida é um contraste à perfeita vida de Cristo. So I'm not reconciled to God through the life of Christ. Assim, eu não sou reconciliado com Deus por intermédio da vida de Cristo. I'm only reconciled through his death. Só posso ser reconciliado
por intermédio da sua morte. And this is the means by which God has reconciled man to himself. E essa é o significado de como Deus reconciliou os homens consigo mesmo. And when the veil was rent, as our brother mentioned, from top to bottom, E assim, quando o véu foi rasgado de cima a baixo, como o irmão mencionou, it was the act of God era um ato de Deus, from top to bottom. de cima para baixo. It was a picture of the death of Christ. Isso era uma figura da morte de Cristo. Now we have access into the presence of God. Agora temos acesso à presença de Deus. In perfect liberty Em perfeita liberdade, as believers. como crentes. Deus sempre teve o homem em vista. And it will help us in the understanding of this chapter E nos ajudará a entender este capítulo, if we see that point, se vemos este ponto, that God always had in view the blessing of man. que Deus tinha sempre em vista a bênção do homem. The angels are an order of creation much above us. Os anjos estão, segundo a ordem da criação, acima de nós. And they are now the executors of God's will. E são agora os executores da vontade de Deus. But where it speaks of the world to come in verse 5, Mas quando fala do mundo por vir, no versículo 5, that is not heaven. isso não é os céus. That is the millennium. Esse é o milênio. And God has ordained that man is going to have the place of superiority. E Deus estabeleceu que o homem terá uma posição de superioridade aos anjos. Not angels. Não anjos. They're going to be called in. A new administration is formed. Eles vão ser chamados e uma nova administração será formada. And Christ is going to be the head E Cristo será a cabeça of that millennial scene. daquele estado milenal. Here is the key to the whole Bible, Ephesians chapter 1, Aqui está a chave para toda a Bíblia. Efésios, capítulo 1, verse 10. versículo 10. I'll read it here. That in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Now, what is the dispensation of the fullness of times? Agora, o que é essa dispensação da plenitude dos tempos? It's the millennium, É o milênio, when all God's purposes will be accomplished. quando todos os propósitos de Deus serão cumpridos. And Christ as man E Cristo, como homem, will have the supreme authority. terá a autoridade suprema. Everything will be centered in him. Tudo estará centralizado nele. And this is the point in our chapter. E este é o ponto aqui em nosso capítulo. Man looks to be very insignificant, O homem parece ser muito insignificante, but God has purposes of blessing for the earth in the second man, not in the first man. mas Deus tem propósitos de bênçãos no segundo homem, não no primeiro homem. The first man is set aside O primeiro homem foi colocado de lado, because he has failed in responsibility. porque falhou na sua responsabilidade. All God's purposes are accomplished in the second man. Todos os propósitos de Deus são cumpridos no segundo homem. In fact, the first man is no longer looked upon as any channel of blessing. Aliás, o primeiro homem não é olhado de nenhum modo como um canal de bênção. Nor is he looked upon as under probation any longer. E também não olha para a sua reprovação mais. He has been set aside
foi apenas colocado de lado. And all God's purposes and counsels are fulfilled in the second man. E todos os propósitos e conselhos de Deus são cumpridos no segundo homem, The last Adam, o último Adão, our Lord Jesus Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. And this is the point we have in our chapter here. E esse é o ponto que temos nesse capítulo aqui. Christ in manhood is going to be the center of God's purposes in that coming day. Cristo, em sua humanidade, será o centro de todos os propósitos de Deus nesse período no milênio. É interessante, nós vemos, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Ao ler esse versículo, eu me leva a pensar a cena que era o Senhor Jesus no Getsemane, orando a ponto de gotas, como gotas de sangue, escorrendo, e um anjo o consolando. Que coisa! A única situação em que um anjo pôde consolar aquele que era o Criador de todas as coisas, naquele momento, ele estava em situação de que um anjo o consolava. Em Apocalipse, quando se fala no capítulo 5, o que nós vemos são os anjos adorando-o pelo que ele era. Mas no Getsemane, tendo sido feito por um pouco menor do que os anjos, ele pôde ser consolado por um anjo. Ele pôde ser consolado. Porém, na cruz, ninguém o consolou. Não podia haver ninguém que pudesse descer para consolá-lo. Na cruz, ele esteve só, abandonado por Deus, por nossa causa. Feito por um pouco menor do que os anjos. Porém, continua o versículo, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Um Salvador que se fez homem, esvaziou-se, dizem Filipenses, e veio a esse mundo. Esse homem, aqui no mundo, estava falando aos homens, estava comunicando os propósitos de Deus para o homem. E enquanto vivo aqui, os anjos o consolando. E ele em perfeita comunhão com Deus, em oração, nós vemos ele muitas vezes orando, às vezes sozinho, às vezes com seus discípulos, mas sempre em comunhão com Deus, com o Pai, mas na cruz, sozinho. Não havia nenhum cordeiro enroscado pelos chifres que pudesse substituí-lo, como no caso de Abraão. Não havia nenhum anjo para descer e o consolar ali na cruz. Ele só podia clamar, Deus meu, por que me desamparaste? E ele agora está glorificado, ele está lá nos céus, sentado à direita de Deus, e nós aqui na terra, sendo consolados, não por anjos, mas por ele mesmo. O Deus de toda misericórdia e consolação, e de toda consolação, diz em Coríntios. Que Deus nós temos. Que Salvador, que se fez menor que os anjos, se fez homem, para salvar-nos. Esse é, hoje, o objeto de nossas afeições. Nós não olhamos em sombras e figuras de coisas que virão, mas nós lembramos daquele que uma vez por todas morreu por nós. O pão e o vinho que temos aqui na ceia não são figuras de Cristo. São aqueles objetos que ele mesmo falou, fazer isso em memória de mim. Não são figuras ou sombras de coisas que virão, mas são
memórias daquilo que nós temos no passado feito por nós. E andamos nessas bênçãos. E os nossos olhos deveriam estar apenas olhando para esse autor e consumador da nossa fé, como diz em Hebreus, olhando para cima, lá onde ele está. Quantas vezes nos distraímos abaixando o nível do nosso olhar para nossos irmãos, ou pior ainda, para o mundo. Mas ele está lá nos céus e nós aqui na terra, tendo crido, temos um selo de que somos propriedade dele e podemos andar na esperança de que estaremos com ele. Porque certamente, como ele morreu, ressuscitou, e como ele subiu aos céus, ele voltará para nos levar, para estarmos para sempre com ele. Refers basically to Adam. Podemos dizer também que o versículo 7 refere-se a Adão, basicamente, Because he was put in the place of supremacy. porque ele foi colocado num lugar de supremacia. He was put over all the works of God's hands. Foi colocado sobre todas as coisas, as obras de Deus, And he had the authority of God. ele tinha a autoridade de Deus, All things were put in subjection under his feet, as it were. todas as coisas foram sujeitas sob os seus pés, But he failed miserably in that place of responsibility. mas falhou miseravelmente nesse lugar de responsabilidade. So how are God's purposes to be fulfilled? Como podem então ser os propósitos de Deus serem cumpridos In regard to man, com respeito ao homem? only in the second man. Somente no segundo homem. The first man is set aside entirely. O primeiro homem foi colocado inteiramente de lado. And if we turn to Psalm chapter 8, E se formos ao Salmo 8, we see that place of supremacy that Christ as Son of Man will have in the coming day. e vemos aquele lugar supremo de posição em que o Senhor Jesus terá como homem. And this psalm has its fulfillment in Christ. Este salmo tem o seu cumprimento em Cristo. But in our chapter, verse 8, Mas no nosso capítulo, versículo 8, at the present time, we don't see everything put in subjection to Christ. no presente tempo não vemos todas as coisas sendo sujeitadas debaixo dos seus pés. Because it's man's day now. Porque agora é o tempo do homem. Man has the supremacy. O homem tem essa supremacia. And God is bearing with man. E Deus está sofrendo com o homem. Suportando. But by faith, we see the Lord Jesus crowned with glory and honor. Mas por fé vemos o Senhor Jesus coroado de honra e glória. Not acknowledged in this world yet, Não reconhecido neste mundo ainda, but received by God the Father mas recebido por Deus o Pai. through the work of redemption. Através do trabalho de redenção. That is God's answer to the work of Christ on the cross. Essa é a resposta de Deus para o trabalho de Cristo na cruz. He exalted him to his own right hand. Ele o exaltou à sua direita. So we see Jesus. Assim vemos Jesus. We look up through an opened heavens this morning, Olhamos para os céus abertos essa manhã and we see a man in the glory. e vemos um homem na glória. He passed by angels, E passou pelos anjos. made a little lower than the angels Foi feito por um pouco menor do que os anjos, for the suffering of death. por
causa dos sofrimentos da morte. So the Lord took a body that was capable of death, Assim, o Senhor tomou um corpo que era capaz de morrer, but not subject to death. mas não sujeito à morte. There was no cause of death in the Lord personally. Não havia uma causa de morte no corpo de Cristo. He could have returned to the glory at the end of his perfect pathway. Ele podia voltar depois do seu caminho de fé. And we would have all been in a lost eternity. Ele poderia ter voltado do caminho de onde veio, But sem ter instead, morrido, e nós estaríamos ainda perdidos nos nossos pecados. but instead of returning to the glory, which he could have done, Mas ao invés de ele voltar à glória, o que ele poderia ter feito, the grace of God was shown to poor lost sinners. The grace of God was displayed. A graça de Deus foi mostrada para nós, pobres pecadores. And he went down into death, E ele foi até a morte, the death of the cross. a morte de cruz. And he tasted death in all its bitterness. E provou a morte em toda a sua amargura. He stormed the fortress of Satan. E destruiu toda a fortaleza de Satanás. Broke the bands of sin and death. Quebrou as amarras do pecado e da morte. And he rose triumphant. E ele levantou triunfante. And now God has exalted him. E agora Deus o exaltou. So we see him at this moment, Agora vemos ele neste momento crowned with glory and honor. coroado de honra e glória. The heavens are open now. Os céus estão abertos agora. And we look up and we see Christ Olhamos para cima e vemos Cristo in the highest place. no lugar mais alto. And he's going to have that place on earth in the coming day. E num dia futuro ele terá esse lugar aqui na terra. But now we give him that place in our hearts. Mas agora nós damos esse lugar para ele em nossos corações. Creio que sobre o homem, né, nós estamos vendo uma posição excelente que ele foi colocado, mas nós vemos que ele ainda estava colocado aqui na terra. Ele é chamado em Coríntios de terreno. O versículo de Romanos 3:23, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós vemos que são duas coisas distintas, né? Todos pecaram é uma coisa, e destituídos estão da glória de Deus é outra coisa. Porque nem Adão esteve na glória de Deus, ou participou da glória de Deus. Às vezes é um erro grande, né, que nós cometemos, de falar que Cristo veio restaurar ou trazer aquilo que nós tínhamos perdido. Isso não é verdade. Adão, ele era terreno, ele não tinha o Espírito Santo. Seus pensamentos não eram gerados pela energia do Espírito Santo. Ele era inocente. Ele não era espiritual. E então nós vemos que Cristo veio, como o irmão já citou, cabeça da nova criação. E em Coríntios nos diz que estamos na nova criação. Somos nova criaturas, nova criação. E dentro disso, nós podemos ver que não temos parte com respeito à lei, porque a lei ainda, como já foi citado, de ser dada por Deus, mas ainda era a prova do homem na carne, o homem natural. E nós temos uma nova ordem de coisas, temos uma nova natureza, temos o Espírito Santo, temos um homem na glória e somos celestiais, chamamento celestial.
The heavenly calling brought out in the book of Hebrews, as our brother has mentioned. É bom entender que nós temos um chamado celestial, como o irmão mencionou. We don't have the truth of the body of Christ here. Nós não temos nenhuma prova do corpo de Cristo aqui na Terra. We don't have the truth of the family of God. The what? The family of God. Yeah. Like we have in John's writings. Nós não temos aqui a prova da verdade de Deus, da família de Deus. But we do have the heavenly calling. Look at chapter 3. Mas olhem no capítulo 3, nós temos um chamado celestial. Chapter 3 and verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Versículo 1. Somos participantes de um chamado celestial. Consider the apostle and high Lucas. priest of our profession, Christ Jesus. Considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. In chapter 1, we have Christ as in chapter 1 of Hebrews, we have Christ as the apostle. No capítulo 1, nós temos Cristo como apóstolo. In chapter 2 that we are looking at, it's Christ as high priest. No capítulo 2, que estamos lendo, nós temos Cristo como o sumo sacerdote. That is the subject of the epistle, the priestly work of Christ. E este é o assunto dessa epístola, o trabalho sacerdotal de Cristo. So this is a contrast to what the Jew was looking forward to. Isso aí, então, é um contraste do que os judeus estavam procurando. He had an earthly calling. Eles tinham uma vocação terrena. He looked for the establishment of an earthly kingdom. Eles estavam buscando o estabelecimento de um reino terrenal. Our brother read in Romans about Christ being a stumbling block. Nós lemos, o irmão leu em Romanos a respeito de Cristo sendo uma pedra de tropeço. He was to the Jewish people a stumbling block. Ele era para o povo judeu uma pedra de tropeço. Their Messiah crucified and put to shame. O Messias deles posto de lado e levado à vergonha. How were all the Old Testament prophecies to be fulfilled? Todas as promessas, as profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas Well, it was through the death of Christ. Através da morte de Cristo. And let us remember always, brethren, that God is not frustrated in his purposes. E vamos lembrar sempre, irmãos, que Deus não está frustrado em seus propósitos. All the promises of God in Christ are yea and amen. Todas as promessas em Cristo são sim e amém. Let's turn back to that chapter our brother referred to, Romans 11. Vamos voltar àquele capítulo 11 de Romanos que o irmão se referiu. 33rd verse. O versículo 33. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. So God has not set aside his purposes of blessing for the nation of Israel. Assim, Deus não está frustrado, seus propósitos não foram colocados de lado com respeito à nação de Israel. This is where Christendom has gone all wrong. Foi aí que o cristianismo tomou tudo de errado. Unless you see that God has two distinct purposes in view, you will never understand Scripture. Até que você veja que Deus tem dois propósitos distintos na palavra de Deus, você vai ter dificuldade em entendê-la. The blessing of an earthly people, A bênção de um povo terrenal the blessing of a heavenly people. e a bênção de um povo celestial. And in our chapter, in the verse I referred to here in Romans 11, E no capítulo 11, que eu me referi aqui, de Romanos 11, the apostle breaks forth into a doxology. o apóstolo
vem com uma doxologia, ou seja, ele começa a exaltar. when he considers Quando ele considera that God's purposes for the nation of Israel que os propósitos de Deus para a nação de Israel are going to be fulfilled. serão completados. They've not been set aside. Não vão ser deixados de lado. Don't apply them to the church. Não os aplique à igreja. God's not frustrated. Deus não está frustrado. He is going to accomplish all those purposes of blessing for the nation Ele vai cumprir todos os seus propósitos com respeito a essa nação de Israel. through their Messiah, through Christ. Através do Messias, através de Cristo. He's not going to set them aside. Não vai colocá-los de lado. We are now in a parenthesis. Nós estamos agora em um parênteses, entre o parênteses, The period of the church. o período da igreja. Prophecy is not now being fulfilled, A profecia agora não está sendo cumprida, but God has distinct purposes for the church, mas o Senhor tem propósitos distintos para a igreja which will be accomplished. que serão cumpridos. And we are going to have a place of marvelous near intimacy. E nós Right. teremos um lugar de intimidade com Ele. But remember that the book of Hebrews is a heavenly calling. Mas lembre-se de que o livro de Hebreus é de uma vocação celestial que fala. The apostle is showing to the Hebrew believers O apóstolo Paulo está mostrando aos cristãos judeus: God has heavenly purposes for you. Deus tem uma vocação celestial para vocês. You have a heavenly calling. Vocês têm uma vocação celestial. And you will reign with Christ. E vocês reinarão com Cristo. Meantime, Enquanto isso, the apostle develops the truth o apóstolo desenvolve essa verdade of Christ's present position da presente possessão de Cristo. at the right hand of God A posição de Cristo, à direita de Deus, as our great high priest. como nosso grande sumo sacerdote. We don't get the advocacy of Christ in Hebrews, we get his priesthood. Nós não temos Cristo como advogado aqui na Epístola aos Hebreus. And this is what is brought before us in the latter part of our chapter here. E isso é o que nos leva a esse final do capítulo aqui de Hebreus.